Números inteiros. Gente, temos aqui o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, ok? Esse símbolo representa o conjunto dos números inteiros de tal modo que esses números são esses daqui, ó. Esses números aqui representam o conjunto N, não sei se vocês lembram. O conjunto N é o conjunto dos naturais, que são o conjunto dos números que vão de 0 até infinito, né, gente? 1, 2, 3, 4 são os primeiros números descobertos, utilizados, na verdade, pela humanidade. Mas além desses números naturais aqui, o conjunto dos inteiros também abriga esses mesmos naturais aqui, ó, de 1 para frente, só que negativo, olha só. Então o conjunto dos inteiros são os naturais positivos, os naturais negativos, certo? E o zero também, né, gente? Então, é muito importante você entender isso, tá? Esses são os números inteiros. Só que é importante entender como esses números eles podem ser indicados, podem ser utilizados em muitas situações, como por exemplo, sistema de referência. Olhem, observem só essa situação, essa imagem que se apresenta na tela. Nós vemos aqui uma situação clara onde temos a utilização dos números inteiros como sistema de referência. Imaginem o seguinte, bem aqui nós temos uma linha, certo? Essa linha é chamada de nível médio das águas do mar. Comumente essa linha é chamada de nível do mar, a linha do nível do mar. Imaginem que esse nível do mar, na verdade, seja o número 0 e que aqui nós possamos criar um sistema de referência onde para cima são números positivos, como 1, 2, assim por diante. Para baixo tem menos 1, menos 2, certo? Mas você deve falar para mim, professor, esses números aqui positivos e esses negativos, o que eles representam? Altitude. A altitude é a distância que um determinado objeto está em relação ao nível do mar, certo? Por exemplo, esse avião está com uma determinada altitude, certo? Por outro lado, um objeto que se encontra aqui, ó, abaixo do nível do mar, ele está com uma altitude muito negativa, na verdade. Está com uma altitude negativa. Então, nós temos aqui uma altitude positiva, certo? E aqui uma altitude o quê? Negativa. Ou seja, se esse aqui, vamos supor, esteja a 100 km de altitude, esse aqui está a, vamos supor, 10 ou 20 metros de profundidade, que representa também altitude o quê? Negativa. Então, gente, essa é uma situação onde os números inteiros são utilizados para tentar criar um sistema de referência, nesse caso, de altitude, mas eles são utilizados em muitas outras situações. A utilização da reta numérica é um exemplo claro de utilização dos números inteiros como sistema de referência. Ó, vejam só, essa reta é como se fosse aquela mesma reta da altitude, só que agora a gente tem ela horizontal, certo? Vemos aí que o zero se encontra no meio, o zero é o número que fica no meio, e aqui a gente tem os números positivos, e aqui nós temos os números negativos. Gente, aqui tem o 4 também, galera, o 4, o 5, assim como números infinitos aqui. Só que eu não vou colocar eles porque é impossível colocar todos os números infinitos, uma quantidade de números infinitas, né, gente? Então, a gente só cita aqui alguns números para indicar que existem números positivos para cá, negativos para cá, mas sabendo que existem muitos outros e que eles são o quê? Infinitos, beleza? Tá. Agora, percebam uma coisa também, que essa reta numérica ela é muito utilizada para a comparação de números inteiros. Vejam só aqui, eu tenho uma reta numérica, tá? Aqui acima, e bem aqui eu tenho algumas situações que eu gostaria de trazer para vocês, para a gente tentar comparar. Vejam só, temos aqui alguns números onde a gente precisa utilizar os símbolos de maior, menor ou igual, se for necessário, né? Ó, esse aqui é o símbolo de maior, esse aqui é o símbolo de menor e esse aqui é o símbolo de igual, tá? Mas para quem confunde esses dois símbolos, tá? Eu gosto de passar a seguinte dica. Isso aqui não parece uma boca?
Esse símbolo aqui parece uma boca e ela está apontada para esse lado. Esse outro símbolo aqui parece também uma boca que está apontada para esse lado. Para onde tiver um número maior, você usa essa boquinha. Por exemplo, se eu tiver aqui 4 e 5, a boquinha que eu vou usar vai ser essa. Esse símbolo aqui, ele é muito sugestivo porque traz essa ideia de boca, né? Então isso nos ajuda a entender como utilizar esse símbolo. Nesse caso, agora, por exemplo, se a gente tivesse 8 e aqui, sei lá, 4, quem é maior? O 8, né? Então a boquinha aberta pro 8, tá? Então, independente de símbolo de maior e menor, para onde a boquinha estiver aberta é o número maior. Só é disso, isso que é muito importante você entender, para não confundir esses símbolos. Agora vamos tentar comparar esses números. Aqui nós temos menos 2 e aqui nós temos 2. Como a gente compara? Quem é o maior? Bom, gente, para entender quem é os números maiores, tentar fazer essa comparação de números inteiros, vamos lembrar como é que se faz a comparação de números normais, como esse aqui, ó, naturais. 12 e 24. O que você acha? Quem é maior aqui? Nesse caso, gente, se a gente implicitamente a gente sabe que o 24 é maior, certo? Mas uma outra forma de tentar fazer essa comparação é tentar colocar esses números na reta numérica. Bom, aqui está indo até o 3, certo? Quer dizer, está escrito até o 3, mas existem muitos outros números. Percebam que em algum momento aqui, ó, indo para a direita, eu vou chegar no 12, certo? E se eu caminhar mais um pouco para a direita, eu vou chegar onde? No 24, beleza? Percebam a seguinte regra: sempre o número que está mais à direita na reta numérica é maior. Se eu jogar esses dois números na reta numérica, tentar encontrar eles, quem vai estar mais à direita e quem vai estar à esquerda? O 24 vai estar à direita e o 12 à esquerda, certamente. Então esse aqui é o maior. Por quê? Porque se encontra mais à direita. Tudo bem? E isso é uma forma de fazer comparação. Então vejamos, olha só essa situação aqui. Nós temos menos 2 e aqui nós temos mais 2. Ó, exatamente esse aqui e nós temos esse aqui. Quem está mais à direita? E aí? Quem está mais à direita? Esse aqui, certo? Por isso eu posso dizer com certeza que o número 2 é maior, certo? E existe também um outro motivo que nos ajuda a saber que menos 2 é maior. Que menos 2 é menor e que mais 2 é maior. Existe um outro procedimento que eu já vou explicar para vocês. Vamos fazer essa outra situação aqui, ó. E aí, o que você acha? Vamos utilizar aquele mesmo método que utilizamos aqui no primeiro? Quem é o número que está mais à direita? Menos 2 ou menos 3? Se você nem precisa ter esses números desenhados na reta. Você pode imaginar a reta na sua cabeça e perceber quem é o número que está mais à direita. Caso você não consiga imaginar, tá bem aqui, ó. Aqui nós temos o menos 2 e aqui nós temos o menos 3. Pronto, quem é o número que está mais à direita? Menos 2. Por isso, menos 2 é maior. Ok? Então, qual é o símbolo que eu vou utilizar? Esse aqui. Boquinha aberta para o menos 2, pois o menos 2 é maior. Para quem ainda tem dúvida, acha meio isso aqui meio estranho, tentar comparar números negativos, pense da seguinte forma. Uma outra forma de tentar comparar é pensando em dinheiro. Bom, os números negativos, muitas das vezes, eles representam a falta de alguma coisa. Ou, no caso de dinheiro, representam ou a perca de dinheiro ou a dívida. Nesse caso, vamos pensar em dívida. Em que situação você tem mais dinheiro? Se você dever menos 2 ou se você dever menos 3? Ou, por exemplo, em que situação você tem mais dinheiro? Se você perde R$2 ou se você perde R$3? E aí, o que você acha? Em qual situação você tem mais dinheiro? Aqui, né? No menos 2, digamos, né? Então, é uma outra forma de também comparar e de motivar a explicação dessa minha afirmação, que menos 2 é de fato maior. Um outro motivo vocês já sabem, é aquele método que utilizamos. Sempre o que está mais à direita
é maior, beleza? Então, e nem é necessário sempre eu ter a reta numérica para desenhar. Ó, vejamos essa situação bem aqui. Essa daqui, ó, eu vou conseguir criar uma reta, desenhar aqui no papel e colocar os números de modo que em algum momento eu chegue no menos 999? Eu vou, só que vai dar muito trabalho. Mas não precisa eu desenhar isso só para saber quem é maior. E aí, eu pergunto para vocês aqui, nessa terceira situação, quem é maior? Obviamente que é o que está mais à direita na reta numérica, né? Olha só, o mais 30 você vai encontrar lá na reta mais à direita. E o menos 99 você vai encontrar onde? O menos 99 você vai encontrar para lá, olha. Então, obviamente que o que está mais à direita é esse aqui, ó, que é o mais 30, ok? Então, isso tem que estar implícito na sua mente. Então, deixa eu colocar aqui a resposta. Daquele lá já é implícito, já se sabe quem é o que está mais à direita. Agora desse aqui, pronto, mais 30. Mais 30 é maior que menos 999. Agora vamos ver algumas aplicações da utilização desse sistema de referência dos números inteiros, né? Que a gente utiliza a reta numérica, que é uma ferramenta muito boa nesse tipo de desenvolvimento. Bom, temos aqui uma situação muito comum que a gente utiliza no nosso dia a dia. Na verdade, os historiadores utilizam para tentar mensurar o tempo em que a gente se apresenta. Em que ano nós estamos? 2022. Eu não sei que data você está assistindo esse vídeo. Esse vídeo vai estar disponível aí em utilização em outros momentos, mas neste momento que eu estou produzindo esse vídeo é o ano de 2022, certo? Bom, antes de 2022 era 2021. Antes disso, 2020. Em algum momento eu vou chegar no zero, né? Não sei se vocês já tentaram pensar nisso, que em algum momento vai ter uma numeração zero, né? Em algum momento o tempo vai diminuindo, a gente vai entendendo em que ano se apresenta cada situação da história humana, que em algum momento a gente vai chegar no zero, né? Não é verdade? Pois é, o que marcou o ano que, digamos, tenha sido conhecido como zero? Na verdade não é zero exatamente ano zero, né? Porque sempre vai ter um determinado tempo que vai ocorrer, mas não um ano exatamente zero. Mas o que a gente define como ano zero? O nascimento de Cristo, né? Por isso, os anos que ocorreram antes de zero, que são anos negativos, né? Que são anos negativos, eles são conhecidos como anos antes de Cristo, né? E assim como os anos que se passaram depois, conhecemos eles como depois de Cristo, certo? Por isso, estamos em 2022 depois de Cristo. Então, isso aqui é um exemplo de sistema de referência na utilização de anos, né, gente? Para a gente tentar determinar os anos em que se apresentam alguns eventos históricos. Vejamos essa seguinte situação. A civilização egípcia desenvolveu-se por volta de 4000 a.C., com a criação dos primeiros núcleos no nordeste da África. Quantos anos já se passaram? E aí? Se a gente tentar desenvolver isso num sistema de referência, imaginem aquela reta numérica, onde o zero é o nascimento de Cristo, ok? Olha aqui, o nascimento de Cristo é no zero, tá? Aqui são anos antes de Cristo, de modo que eles são o quê? Geralmente, muitas das vezes a gente cita a numeração desses anos como sendo negativo, ok? E esses números aqui, ó, positivos, são os anos depois de Cristo, beleza? E aí, o que vocês acham? Quantos anos já se passaram desde esse evento aqui, tá? Desde dessa situação, desse contexto de desenvolvimento da civilização egípcia, que foi citado nesse texto aqui. Quantos anos já se passaram? E aí, você consegue resolver esse problema? Não é tão difícil. Basta perceber que, ó, de 0 até 4000, né? Na verdade é menos 4000, mas de 0 a menos 4000 é uma distância de 4000 em relação ao tempo, né? 4000 anos. Se daqui para cá nós temos 4000 anos, daqui para cá a gente tem quanto, gente?
Me diz. 2022 anos, certo? Então, pergunta, qual é o total de anos que já se passaram? Basta fazer o quê? Somar, né, gente? Ó, se eu somo esse pedaço com esse pedaço, eu vou saber a quantidade total de anos que já se passaram até chegar aqui, ó, em 2022. Então, vamos lá resolver esse problema? Devo somar as distâncias de cada um em relação ao zero. Nós temos 4.000 e nós temos 2022. Se eu somo isso, o resultado é 6.022. É esse o nosso resultado, é isso que responde a nossa pergunta. Quantos anos já se passaram, tá? Então, se eu quisesse reescrever essa numeração presente aí no texto, eu poderia dizer o seguinte: a civilização egípcia desenvolveu-se já faz aproximadamente, né, 6.022 anos, né? Aí eu nem preciso falar esse antes de Cristo, eu falo simplesmente que já fazem 6.022 anos, né? 6.022. E claro, isso aqui é uma aproximação, né? Não é uma certeza exata que é isso. Por isso que é sempre bom a gente falar que é acerca, né? Por volta, ó, como está dizendo aqui, ou aproximadamente essa data, né? Enfim, acho que vocês entenderam aí a ideia. Vejamos um outro problema muito comum na nossa vida. Veja só esse exemplo. Uma sala estava com temperatura de 32 graus Celsius. Uma pessoa ligou o ar-condicionado e após alguns minutos a temperatura baixou para menos 8 graus Celsius. Qual a variação de temperatura? Quanto variou essa temperatura para ter ido de 32 graus Celsius e ter chegado em menos 8 graus Celsius? Gente, graus Celsius é um tipo de unidade medida utilizada para medir temperatura, tá? Então, quanto mais positivo, olha, ó, esse número aqui é positivo, né? O mais não precisa aparecer, mas já sabemos que esse número é positivo. Quanto mais positivo, mais o quê? Mais calor, certo? Quanto mais negativo, mais o quê? Mais frio. Correto, pessoal? Então, é um outro sistema de referência também utilizado, o termômetro, para medir a nossa temperatura em diversas situações, do meio ambiente, a nossa própria temperatura, assim como em muitas outras situações. Bom, vamos lá. Qual a variação de temperatura? Vejam só, eu quero que vocês imaginem, leiam essa questão, mas imaginem uma reta numérica. No meio, 0, no positivo, deixa eu riscar bem aqui para vocês entenderem. Tá aqui a reta, bem aqui é o 0, né? Para cá são os números positivos, né? É a temperatura de quê? De 32, tá? Positivo, né? Graus Celsius. E para cá, bem aqui mais ou menos, fica ao menos 8, né? Graus Celsius. Então eu quero que vocês vejam situações como essa e consigam entender esse sistema de referência na sua mente. Eu já tenho que estar implícito essa ideia de reta numérica, pessoal. Tá bom? Então o que ele quer saber aí? Qual a variação de temperatura que chegou daqui para chegar aqui? E aí? É a mesma ideia daquele problema, lembram? Daqui, ó, do 0 ao 32 é 32, do 0 ao menos 8 é 8 de distância em relação ao 0. Então, resolver esse problema é muito interessante, mas é importante abstrair na sua mente a ideia de reta numérica. Também entender a localização desses números nessa reta, ou seja, tentar pensar, né, gente? Olhar para esse problema e tentar raciocinar. E aí, gente? Já pensaram aí? Como a gente responde essa situação, problema? Qual a variação da temperatura? É só somar, né, gente? Somar, olha só, as distâncias. Eu sei que aqui a gente está trabalhando com temperatura, mas quando eu falo distância, é distância na reta numérica, beleza? Então, devo somar as distâncias de cada um em relação ao 0. Se do 0 até o menos 8 é uma distância de 8, né? Do 0 até menos 8 é uma distância de 8. E do 0 até o 32 é uma distância de 32. Eu sei que não está tão reto aqui o meu desenho, mas dá para entender, né? Então, se eu somar esses dois pedacinhos, dá quanto? Olha, resposta bem aqui. 40. Então, a variação foi grande aí, né, gente? Uma variação grande de temperatura.